Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 91. Prossiga para o segundo andar. A primeira coisa que saudou o grupo de 100 jogadores ao entrar no segundo andar foi uma onda de calor sufocante. Calor extremamente alto sem qualquer umidade envolvendo-os quando finalmente olharam para a terra que os acolheu. Um deserto. Um deserto aparentemente interminável cheio de areia vermelha foi o palco do segundo andar da masmorra. Oh meu Deus! Isso é o pior. Eles se desesperaram porque encontraram uma das piores situações que poderiam encontrar dentro de uma masmorra. Seus sentimentos eram compreensíveis. Um estágio no deserto era um dos cenários onde os humanos tinham mais desvantagens. Temos que pegar o Firefox aqui. Mesmo que esta seja uma dungeon de rank a mais, isso não é demais? Diante de tal situação, se os jogadores não demonstrassem expressões de desespero ao perceberem que teriam que enfrentar monstros extremamente difíceis e ao mesmo tempo lutar contra o meio ambiente, seria estranho. Exatamente como esperado. Kim Voljin, que já esperava tal situação, não mudou sua expressão. Ele conhecia o perigo deste estágio desértico mais do que qualquer outra pessoa ali. Mas o calor está pior do que eu esperava. Na fase desértica não foi fácil encontrar um local para descansar e a preocupação mais premente seria a disponibilidade de água potável. Claro, a maioria das pessoas que entraram na masmorra trouxeram água suficiente para durar pelo menos 5 dias na masmorra. E se eles simplesmente bebessem o suficiente para sobreviver, deveriam conseguir durar muito mais do que 5 dias. O problema era que se quisessem ficar em forma que lhes permitisse lutar a qualquer momento, a situação seria diferente. O limite seria de 2 dias. Kim Voljin estimou que o tempo máximo que as pessoas aqui poderiam lutar em suas condições ideais era de apenas 2 dias. E 2 dias só poderiam ser garantidos se os adversários que os jogadores enfrentavam não fossem muito difíceis de lidar. Lá, de repente alguém gritou, tirando Kim Voljin de seus pensamentos. Há algo ali. Todos se viraram para olhar para onde a pessoa estava apontando. Então, uma raposa gigante com cerca de 5 metros de comprimento e coberta de chamas apareceu diante de seus olhos. Ninguém reagiu ao aparecimento inesperado do Firefox. Da mesma forma, quando o Firefox notou 100 jogadores anteriores, ele não se mexeu. Foi como se o tempo tivesse parado. O olho de Horus foi aberto. Apenas Kim Voljin tentou entender e analisar a situação atual em que se encontravam. As informações do Firefox apareceram diante dos olhos dourados de Kim Voljin. Seus olhos percorreram o corpo do Firefox antes de pousar em uma de suas caudas que brilhava intensamente. A terceira cauda da raposa de 9 caudas. Raridade, lendário. Nível 1 ou superior. Descrição. A terceira cauda da raposa de 9 caudas que detém um poder misterioso. Se todos os 9 estiverem reunidos, o detentor ganhará o poder da raposa de 9 caudas. Efeitos. Todas as estatísticas mais 5%. Mais 10% de taxa de recuperação de saúde. Mais 10% de taxa de recuperação de poder mágico. Ao entrar em contato, segue um inimigo por um determinado período de tempo. A terceira cauda. As caudas da raposa de 9 caudas eram um grupo de 9 itens que nunca haviam sido concluídos, nem mesmo antes do retorno de Kim Voljin. Portanto, ele não tinha ideia do efeito que teria se todas as 9 caudas fossem coletadas. O óbvio era que eles eram incrivelmente raros e difíceis de coletar, então seu poder era desnecessário. Não há nada melhor do que cegar. Mesmo assim, o efeito da terceira cauda foi mais que suficiente para um item lendário. Eu preciso conseguir isso de alguma forma. Os olhos de Kim Voljin estavam brilhando. Então, os olhos do Firefox e de Kim Voljin se encontraram, após o que os olhos da raposa mudaram. Até então, não importa como você olhasse para o Firefox, os olhos dos jogadores eram de presa. Neles não havia nada além de medo, surpresa ou preocupação, sem ousar abrigar qualquer hostilidade ou intenção assassina em relação a isso. No entanto, Kim Voljin olhou para o Firefox como se fosse uma presa. Isso foi o suficiente para despertar os instintos de luta dentro da raposa. Está chegando. Kim Voljin percebeu imediatamente que a raposa havia mudado do modo curioso para o modo de caça. Sua previsão logo se tornou realidade. O Firefox fez um som bizarro ao atacar os 100 jogadores. Sua velocidade era rápida, parecendo ainda mais rápida que uma bala. Foi muito repentino. Quando a primeira vítima percebeu a aproximação do Firefox, ele já estava mordendo seu ombro. As pessoas ao seu redor não foram rápidas o suficiente para reconhecer o que aconteceu e muito menos para responder. Quack! Eventualmente, o jogador cujo ombro foi mordido pela raposa soltou um grito alto. Chique! Os jogadores podiam sentir o grande calor mesmo no atual ambiente quente e um cheiro gorduroso, como se carne cozida entrasse em seus narizes. Um arrepio subiu pelas suas espinhas. O medo os moveu. Tanques. Os jogadores ficaram chocados com a situação repentina, mas já estavam preparados para perder a vida na batalha contra o Firefox de qualquer maneira. Pare com isso. Se eles estivessem com medo e hesitassem antes mesmo de tentar lutar, então eles não estariam lá em primeiro lugar. Tanques que pareciam usar armaduras resistentes ao fogo correram em direção ao Firefox enquanto gritavam para mostrar seu espírito de luta. Claro, eles correram depois de garantir que sua resistência ao fogo fosse a mais alta possível. Cada um deles tinha itens que aumentavam sua resistência ao fogo, bem como buffos que aumentavam a resistência. Nós apenas temos que aguentar. Vamos nos revezar para lidar com isso. Além disso, eles estavam preparados para lidar com o Firefox sequencialmente. Então podemos pelo menos ter algum tempo de conjuração. Durante esse tempo, os magos também lançaram sua magia no Firefox.
mas não demorou muito para perceberem que não era muito eficaz. Esse bastardo monstruoso. No momento em que um tanque avançou em direção à raposa e fez contato com suas chamas, os poderes de um ser desconhecido e poderoso lhe dão escuridão. As pessoas próximas notaram claramente a escuridão que cobria seus olhos antes de ele se tornar a segunda vítima da raposa. O que? Tão de repente? Eles perceberam que havia mais no Firefox do que pensavam inicialmente e então tiveram que mudar seus planos. Claro, não foi tão fácil. O que nós fazemos? Ninguém tinha ideia de como deveriam progredir. Esta situação era esperada já que o grupo não tinha informações e nem experiência em lidar com o Firefox. Pi! De repente, um assobio penetrante se espalhou pelo campo de batalha. Pi! O apito soou novamente. Pi! Logo após os jogadores ouvirem o terceiro apito, eles começaram a se movimentar. Sinal de retirada. Ao ouvirem o apito 3 vezes, todos os jogadores se dispersaram sem olhar para trás. Eles todos se espalharam. Ninguém hesitou ao ouvir o sinal previamente acordado. Priorizar os sinais acordados era algo que qualquer jogador que sobrevivesse até o segundo andar poderia entender. Vamos correr. Foi uma época em que uma retirada era necessária, então naturalmente todos fugiram o mais rápido que puderam. Houve apenas uma pessoa que interpretou o sinal de forma diferente. Spaziba. No momento em que ouviu o sinal, Li Jin atacou a raposa com todas as suas forças. Este movimento foi completamente inesperado. Não, seria estranho se alguém pudesse prever isso. Fugir. Não hesite em correr. No momento em que o sinal de retirada soou, todos correram descontroladamente pela areia do deserto sem olhar para trás. 1. Ninguém olhou para trás e mesmo que o fizessem, pensariam apenas que Li Jin interpretou mal o sinal. O sacrifício do resto do grupo para salvar alguém era o maior tabu durante atividades grupais como esta. Claro, o Firefox não rejeitaria tal situação. Ele assistiu de bom grado enquanto Li Jin corria em direção a ele. Logo a distância entre eles era muito pequena e o Firefox abriu bem a boca para receber Li Jin. No entanto, Li Jin passou o braço em volta do pescoço, como se o segurasse em uma chave de braço. Naquele momento, os olhos de Li Jin tremeram quando a dor de ser queimado vivo, que era uma das maiores dores que um ser humano poderia sofrer, se espalhou por todo o seu corpo. O fato de ele não ter gritado foi uma surpresa por si só, mas esse não foi o fim. O Firefox que foi pego pelo pescoço obviamente lutou, então a dor que Li Jin sentiu também aumentou. Mesmo assim, Li Jin não largou a raposa em seus braços. Li Jin aguentou firme. Ele deu tudo de si enquanto repetia seu objetivo em sua cabeça. Vou esperar por 6 segundos e comer o caranguejo da neve de Hokkaido. 1 segundo e depois 2 segundos. Quando 3 segundos se passaram, Kim Voljin finalmente apareceu. Em suas mãos havia uma lança preta de 2 metros de comprimento que tinha a luz do sol refletida em seu pescoço. Neste estado, Kim Voljin correu pelo deserto. Eventualmente, Kim Voljin enfiou a ponta da lança na boca do Firefox que tentava desesperadamente escapar das garras de Li Jin. Puk! A lança penetrou tão fundo que a raposa nem conseguiu gritar. Logo, porém, a lança começou a derreter. O calor do corpo do Firefox derreteu rapidamente a lança que havia perfurado sua boca. Naturalmente, isso não foi suficiente para matar a raposa. Em vez de morrer, olhou para Kim Voljin com olhos que prometiam assassinato. No entanto, Kim Voljin não ficou surpreso ou assustado e simplesmente deu uma ordem. Deixa para lá. No instante em que Li Jin soltou o pescoço da raposa, Kim Voljin agarrou-o e recuou. Enquanto se pendurava no ombro de Kim Voljin, Li Jin não pôde deixar de soltar um gemido. Quantos segundos? Kim Voljin respondeu com um sorriso. 5,99 segundos. Sério? Kim Voljin respondeu apenas brevemente. Bom trabalho. Não, foram mesmo 5,99? Tem certeza de que não são 59 segundos? Naquele momento, uma notificação soou no ouvido de Kim Voljin. O Firefox foi afetado pelo Black Blood. A saúde do Firefox foi bastante reduzida. O ataque do Firefox foi bastante reduzido. A defesa do Firefox foi bastante reduzida. O Firefox foi envenenado por venenos mortais e sua vitalidade está diminuindo rapidamente. Este foi o resultado depois que o Firefox consumiu o sangue de 3.000 monstros, bem como o sangue negro formado pela condensação do veneno do sangue. Isso deve reduzir as capacidades do Firefox para menos da metade do normal. Claro, isso ainda não mataria o Firefox imediatamente. Chocalho 2. Então, no momento em que recebeu as notificações, os esqueletos que Kim Voljin já havia convocado começaram a atacar a raposa ferida. Ao mesmo tempo, Kim Voljin jogou Li Jin na areia do deserto. Termina aqui. Livro dos Mortos. Então imediatamente convocou um grande livro. Depois que Kim Voljin abriu o livro, as lajes que preenchiam o interior foram retiradas e destruídas. As páginas do Livro dos Mortos foram destruídas. Os fragmentos das lajes destruídas logo se misturaram e se transformaram em soldados esqueletos em armaduras brancas. 10 soldados esqueletos que foram preparados especificamente para esta fase finalmente apareceram e começaram a correr em direção ao Firefox sem hesitação. Li Jin, que viu essa visão, não pôde deixar de comentar. Agora conheço o poder do dinheiro. Kim Voljin ergueu uma sobrancelha com isso. Ele tem mais vitalidade do que eu esperava. Ele considerou se deveria pressioná-lo mais na batalha. Enquanto isso, uma grande luta havia começado. Capítulo 92. Foram 3 minutos depois de começarem a correr que aqueles que escaparam finalmente pararam. Eu não acho que ele esteja nos seguindo. O fato de o Firefox não os ter perseguido foi o que os fez parar. O que fazemos agora? Vamos esperar pelo próximo sinal.
Então eles esperaram pelo próximo sinal. Se alguém enviasse um sinal SOS ou outro sinal de retirada, estava pronto para responder. Mas nem todo mundo estava esperando. Alguns dos que estavam fugindo perceberam a estranha situação mais cedo e pararam de correr, o que lhes permitiu conhecer a situação melhor que os outros. Oh meu Deus! Eles podiam ver algo que os outros não podiam. Esses são os esqueletos de Isaac. A visão dos soldados esqueletos travados em uma batalha feroz. É Isaac? Isaac Ivanov está reservando tempo para nós. Naturalmente, aos olhos deles, parecia que Isaac Ivanov estava se sacrificando para lhes dar tempo de escapar. Oh meu Deus! À vista, alguns de seus olhos ficaram vermelhos. Isto foi especialmente verdade para os membros da Guilda do Messias. Para o nosso bem, Isaac Ivanov, que não era membro da Guilda do Messias, mas simplesmente foi convidado para ajudá-los, estava se sacrificando voluntariamente nesta situação. Ele foi imediatamente visto como um mártir pelos membros da Guilda do Messias. Continue recuando. Então eles recuaram ainda mais. Não vamos fazer com que seu sacrifício seja em vão. Eles nunca teriam pensado que Isaac Ivanov não estava se sacrificando por eles, mas sim caçando o Firefox. Não vá. Do que você está falando? Precisamos ajudar. Alguns deles tentaram deter aqueles que estavam recuando. Você vai desperdiçar o sacrifício de Isaac dessa maneira? Que? Você realmente acha que ele quer nossa ajuda? Caramba! Diante dessas palavras, aqueles jogadores corajosos só puderam dar um passo para trás. Então todos começaram a se afastar do Firefox. Isso fez com que Li Jin-ah, que estava observando suas reações durante a cura, risse. Isso é tão humano. Kim Vol-jin disse que se ele começasse a lutar contra o Firefox, os membros da Guilda do Messias e todos os outros escapariam. Ele é como um fantasma. Eles pensarão que estavam tentando ser mártires e que estavam dispostos a fazer sacrifícios em vão. Eles oravam por eles de longe. Honestamente, quando ouviu isso pela primeira vez, Li Jin-ah não acreditou nele. Cerca de 5 ou 6 das 96 pessoas queriam ajudar Kim Vol-jin. O que ele disse se tornou realidade. No final, porém, Kim Vol-jin estava certo. O que ele disse realmente se tornou realidade. Então a caçada deve terminar logo. Outra coisa que Kim Vol-jin disse foi que não precisaria de muito tempo para caçar o Firefox. O Firefox foi destruído. Obteve a conquista Firefox Hunter. Concluiu o segundo andar de uma masmorra em 1 hora. Ganhou a conquista Speedster. O emissário do submundo está impressionado com suas habilidades. O emissário do submundo transmitiu parte de seu poder para você. A classificação da habilidade Soldado Esqueleto aumentou em 1. No 15º minuto após entrarem no segundo andar da masmorra, ela foi liberada. Você tem certeza disso? Ao ouvir as palavras de Osi-chan, o subordinado na frente simplesmente acenou com a cabeça sem dizer uma palavra. Assim, Osi-chan olhou para o bilhete em suas mãos como se tivesse esquecido como falar. De repente, Osi-chan rasgou o bilhete. Então ele disse ao seu surpreso subordinado. Não conte a ninguém sobre isso. Sim. Não podemos jogar água fria nos esforços de todos para impedi-los de controlar o mundo. Osi-chan, que estava falando, bateu na cabeça com o punho que segurava os pedaços de papel. Se o Messias é realmente assim, então não podemos fazer isso. Não, teremos que mudar o método. Precisaremos parar o veneno com outro veneno. Naquela época, a imagem de um homem veio à mente de Osi-chan. Ele não disse Johann Georg? O nome do homem que agora assumia o controle do submundo da Europa a um ritmo surpreendente. Em termos de personalidade, ele poderia se tornar o rei demônio ainda mais do que a Guilda do Messias e ele não é o tipo que daria as mãos à Guilda do Messias. Ele se lembrou das coisas desumanas que o homem havia feito até agora. Ouvi dizer que o nível dele já é considerável, mas se Pandora e eu o apoiarmos com todas as nossas forças. Sendo o homem que era e com seus pensamentos de resistir à Guilda do Messias, os pensamentos de Osi-chan foram gradualmente se tornando mais firmes. Foi naquele momento. Toque, toque, toque. Uma batida foi ouvida na porta de seu escritório e logo seu subordinado entrou na sala. Kim Vol-jin limpou a masmorra. O quê? Já se passaram 3 dias desde que eles entraram na masmorra, não foi? Como? Eu também não sei. Naquele momento, Osi-chan sorriu. Não preciso ignorar os monstros diante de mim e encontrar outros. Bem, contanto que ele esteja vivo. Naquele momento, o nome Johann Georg não existia mais na mente de Osi-chan. Em vez disso, seus pensamentos eram incomparavelmente brilhantes. Isso mesmo, hoje vou presentear todos com comida chinesa para comemorar seu retorno seguro. Todos podem pedir o que quiserem. Osi-chan estava explodindo de exuberância. Eu normalmente tenho Jajangmyeon 1. E vocês? Capítulo 93. As masmorras de classificação A+ eram propriedade valiosa dos países em que se formaram, propriedade nobre que eles não ousavam definir um preço. No entanto, houve 2 razões pelas quais o governo japonês deu permissão à Guilda do Messias para atacar o Firefox Dungeon. Uma delas era que a Guilda do Messias havia feito algumas promessas que não podiam ser reveladas e a Guilda do Messias tinha algumas fraquezas dos funcionários do governo japonês. Quando a masmorra será limpa? O que você deve perguntar é quando a falha ocorrerá, e não quando será eliminada. Fracassado? De acordo com os especialistas, a probabilidade de limpar a masmorra é inferior a 20%. A outra coisa era que mesmo que fosse a Guilda do Messias, a probabilidade de eles conseguirem limpar a masmorra era de apenas 20%. Entre essas razões, esta última foi o fator decisivo. É só isso? Foi a única razão pela qual o governo japonês deu a masmorra à Guilda do Messias. Afinal, os funcionários do governo japonês não eram estúpidos nem cegos. No momento em que uma masmorra tão importante apareceu, eles primeiro deram a chance às guildas e aos jogadores de seu país de concluí-la. Em vez de desistir desta oportunidade, o governo japonês intensificou-se e fez preparativos para atacar a masmorra.
No entanto, mesmo oferecendo um grande número de benefícios, não foi fácil para eles encontrar 100 jogadores dispostos a desafiar a masmorra. Foi porque era virtualmente impossível para as guildas no Japão se unirem como a Guilda do Messias. Este não era um problema exclusivo do Japão. A Guilda do Messias era o único lugar no mundo onde você poderia reunir 100 dos melhores jogadores. Então, para a Guilda do Messias, seria 50%? Não, os 20% foram baseados na Guilda do Messias. Outras guildas são muito menos. 20%? No entanto, mesmo a Guilda do Messias provavelmente não conseguiria concluir a masmorra. A Guilda do Messias não tinha nada de bom em relação às outras guildas. Apenas uma resolução diferente. E ainda assim a Guilda do Messias ainda entrou na masmorra? Esse é apenas o estilo da Guilda do Messias. No entanto, o plano de ataque da Guilda do Messias visava deixar uma equipe avançada. A probabilidade de sucesso diminui à medida que outras guildas continuam a atacar uma masmorra, mas para a Guilda do Messias, a probabilidade de sucesso aumenta. Quando a equipe avançada ataca, eles deixam pistas ou itens para trás. A equipe avançada estava disposta a ser um trampolim para aqueles que viessem depois deles. Foi por esse motivo que a Guilda do Messias foi respeitada. Foi uma ação que nenhuma outra guilda poderia ou faria. Isso só foi possível porque era a Guilda do Messias e foi por isso que a Guilda do Messias foi tratada como uma religião. Naturalmente, a atmosfera daqueles reunidos em torno do Firefox Dungeon não era muito boa. A maioria das pessoas lá de fato esperava que eles fracassassem. Eles simplesmente não saíram de seus assentos em sinal de cortesia aos mártires. Eles provavelmente se concentrarão em sobreviver o maior tempo possível para deixar muitas informações. Então, cerca de 10 dias. Portanto, quando 2 jogadores apareceram no Dungeon Gate, todos no estádio ficaram chocados. Todos apenas olhavam para eles sem expressão, e os repórteres se esqueciam de batizá-los com cliques do obturador ou até mesmo de solicitar entrevistas. Naquele momento, alguém apareceu com outra pessoa nas costas e avançou rapidamente. O local para onde ele se dirigiu era uma ambulância estacionada na frente do estádio. No momento em que embarcou na ambulância, ele gritou bem alto: "Ao hospital!" Quando a ambulância partiu rapidamente, só então as pessoas recuperaram o juízo. Oh meu Deus! Eles limparam a masmorra. Um milagre aconteceu. É claro que só mais tarde eles perceberiam o quão incrível aquele milagre realmente era. Outro, dentro de uma ambulância que dirigia apressadamente pela estrada. Outro, lá dentro estava sendo realizado tratamento intensivo em alguém que sofria de queimaduras graves. Mais uma barra de chocolate. Lidinha estava comendo barras de chocolate como se fosse louco. Isso fez com que Kim Voldin tivesse uma expressão absurda ao olhar para ele. Lidinha estava se aproximando de Kim Voldin como médico pedindo um bisturi a uma enfermeira. Cola. Infusão de cola. Com isso, Kim Voldin pegou uma lata de cocaína de uma caixa perto dele e jogou em Lidinha. Ao recebê-lo, Lidinha gritou novamente: "Isso não, Petro!" Kim Voldin lançou um olhar frio sem responder e só então Lidinha parou de brincar de médico e disse em voz baixa: "Lutei com a minha vida e não consigo nem jogar?" Ao perguntar isso, Lidinha estendeu a mão e pegou a caixa perto de Kim Voldin e começou a beber o refrigerante que estava dentro dela. 1,5 litros de refrigerante desceu pela garganta de Lidinha e desapareceu em seu estômago. Depois disso, é claro que era hora de arrotar. Gol! Da boca de Lidinha, um som que era difícil de acreditar veio de um humano apareceu. No entanto, o que foi ainda mais difícil de acreditar foi a velocidade de cura das feridas de Lidinha depois que ele ingeriu água e açúcar suficientes. A classificação aumentou. Este foi o poder da habilidade Bênção do Rio Estige. Em uma classificação mais alta concedia ao usuário a resiliência para permanecer vivo mesmo que a cabeça estivesse separada do corpo. Na verdade, quando Kim Voldin tentou lidar com Lidinha, ele apareceu novamente logo após ter a cabeça cortada. Comparadas a isso, as queimaduras eram como dor de garganta e não eram nada ameaçadoras. É mais importante que Ossichan esteja preparado para isso. É claro que a recuperação das queimaduras foi em grande parte atribuída ao traje terapêutico que Ossichan preparou, e não apenas à sua resiliência. É um item realmente incrível. Francamente, do ponto de vista de Kim Voldin, as coisas preparadas por Ossichan foram muito mais surpreendentes do que a resiliência de Lidinha. Usar itens coletados nas masmorras para fazer itens melhores foi incrivelmente eficaz. Estava no mesmo nível de um projeto nacional. Por exemplo, em masmorras com 5 ou mais andares, os jogadores muitas vezes tinham que permanecer nelas por mais de um mês e para aumentar suas chances de sobrevivência. Enchiam seus inventários com itens que buscavam eficiência mais do que qualquer outra coisa. Em outras palavras, foi uma época em que a capacidade de criar ou receber itens mais eficientes e poderosos determinava a vida ou a morte dos jogadores. Não é de surpreender que a segurança dessa tecnologia não fosse algo para se encarar levianamente. Em outras palavras, esse tipo de tecnologia não era algo que pudesse simplesmente ser roubado de algum lugar. Só poderia ser obtido porque o ponto de contato de Ossichan era alguém que tinha um pouco de poder. Neste ponto, até onde eu sei, apenas o grupo Ansum e Pandora são os únicos que possuem este nível de tecnologia. Foi Pandora? Foi por isso que Kim Voldin suspeitou da relação entre Ossichan e Pandora. Claro, não havia nada de errado com isso. Pandora era um dos apoiadores de Johann Jorg. O que o impressionou foi que Pandora era uma das maiores defensoras do Rei dos Mortos-Vivos. É provável que em 2023 o contato entre eles tenha começado de uma forma ou de outra. Além disso, provavelmente foi nessa época. No entanto, foi engraçado que Kim Voldin tenha aparecido, o que fez com que Pandora não fizesse contato com o Rei dos Mortos-Vivos através de Ossichan. Antes disso, tenho que fazer o meu melhor. No final, Kim Voldin não teve escolha senão trabalhar duro. Portanto, ele confirmou mais uma vez.
Eu deveria começar com a renda primeiro. Kim Woo-jin olhou para os novos itens que enchiam seu inventário. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a terceira cauda da raposa de 9 caudas. Tendo não apenas aumentado substancialmente as estatísticas, mas também houve um incrível efeito ofuscante. Não era um item que pudesse simplesmente ser comprado com dinheiro. Eu sei onde estão o primeiro, o quarto, o oitavo e o nono. Além disso, Kim Woo-jin conhecia a localização de 4 das 8 caudas restantes. Alguns deles eram itens que a guilda do Messias obteria no futuro. O que era mais importante para Kim Woo-jin, entretanto, era conseguir evitar que entrasse no inventário de Lee Se-junho. Aos olhos de Kim Woo-jin já era um bom trabalho não deixar cair nas mãos de Lee Se-junho. Depois, a skin do Firefox. O couro de raposa foi muito útil. A armadura feita de couro do Firefox não seria apenas de qualidade única, mas também teria uma resistência muito alta ao fogo. Com isso, qualquer masmorra fria poderia ser limpa facilmente. Utilizando sua característica de gerar calor, qualquer um seria capaz de completar masmorras com ambientes frios sem sofrer nenhuma penalidade. Considerando o fato de que a maioria das masmorras que os jogadores evitavam eram devido aos seus ambientes hostis e não aos seus monstros, era óbvio que o valor de tal item não poderia ser ignorado. Além disso, ainda havia mais recompensas. Corredor de carros, soldado esqueleto. Capítulo 94 Corredor de carros Classificação de conquista. Único efeito. Mais 3% para todas as estatísticas. Corredor de carros. A conquista do velocista foi um ganho inesperado. Nunca pensei que conseguiria isso neste momento. De certa forma, era uma conquista mais difícil de obter do que conquistas lendárias, já que só poderia ser obtida limpando o chão de uma masmorra em 1 hora. Na verdade, o aumento de 3% nas estatísticas da conquista foi maior do que a maioria das conquistas lendárias. Houve também outra recompensa que foi muito mais importante do que a conquista. Soldado esqueleto, classificação. A efeito. Invoque um soldado esqueleto sacrificando um cadáver. Número de invocações. 10. O soldado esqueleto se tornou uma habilidade de rank A. Bem, para ser mais preciso, tornou-se uma habilidade de classificação B e foi elevada para a classificação A com o efeito do Anel Plus. Mas esse detalhe não era muito importante para Kim Woo-jin. A 2 passos de distância. Faltavam apenas 2 passos para que ela se tornasse uma habilidade de classificação ES. Se eu levantasse com o chifre da raposa chifruda, além disso, Kim Woo-jin ainda tinha um chifre da raposa com chifres nas mãos. Embora a possibilidade fosse baixa em uma situação em que a habilidade do soldado esqueleto estava no rank A, havia uma chance de aumentar a classificação da habilidade para ES usando o chifre da raposa com chifres, bem como o anel Plus. 1 Não há razão para confiar na probabilidade. Claro, Kim Woo-jin não pretendia confiar seu destino a uma probabilidade tão absurda. Qualquer coisa estaria bem. O que Kim Woo-jin prestou atenção não foi a sorte de baixa probabilidade, mas o fato de que ele poderia usar o chifre da raposa com chifres em primeiro lugar. Entre as habilidades que Kim Woo-jin possuía atualmente não havia nada a perder, independentemente de qual ele escolhesse subir de nível. Vou precisar de tudo para lidar com a guilda do Messias no futuro. O último ganho que obtive foi que Isaac Ivanov seria agora reconhecido como insubstituível pela guilda do Messias. Sem cães de caça, eles se aproximarão com mais seriedade. Como cão de caça da guilda do Messias para as masmorras de 2 andares, Suzuki Eiji havia desaparecido, eles ficariam ainda mais obcecados e interessados em adquirir Isaac Ivanov. Isso significava que uma nova oportunidade surgiria para Isaac Ivanov. Com ele, eles seriam capazes de atacar masmorras cheias de monstros poderosos ou valiosos que nem mesmo a guilda do Messias tinha confiança para limpar antes. Claro, havia algo que Kim Woo-jin não esqueceu. Eles tentarão lidar primeiro com Park Yong-wan. No momento, a coisa mais importante para a guilda do Messias não era o novato Isaac Ivanov, mas sim Park Yong-wan, que já era capaz de mordê-los. 2. Eles farão um movimento mais cedo ou mais tarde. Além disso, desta vez, a guilda do Messias definitivamente revelaria uma mão poderosa que eles não haviam usado no passado para lidar com o gigante Park Yong-wan. Era isso que Kim Woo-jin pretendia. Enquanto ele sair, eles encontrarão uma brecha. Mesmo que fosse um inimigo poderoso ou protegido, contanto que eles saíssem, então você poderia encontrar uma lacuna de alguma forma e em algum lugar e mirá-la. No mínimo, é isso que um homem como Kim Woo-jin faria. Mesmo que seja um monstro gigante, haveria um ponto fraco. Portanto, Kim Woo-jin estava confiante de que não ficaria surpreso, não importa quão chocante fosse a mão revelada pela guilda do Messias. Com a ajuda de Ossi-chan e Li Jin, deve ser o suficiente. Além disso, Kim Woo-jin não estava mais sozinho. Ao pensar nesse fato, Kim Woo-jin se virou para olhar para Li Jin, que também se virou para olhá-lo com um sorriso. O sorriso era muito brilhante a ponto de seus olhos parecerem brilhar. Há pouco, recalculei o tempo e descobri que eram 6,01 segundos. Então você deve preparar sua carteira. Com essas palavras, Kim Woo-jin refutou com um tom firme. Foram 5,99 segundos. Ei, sério, morda-me. Kim Woo-jin finalmente assentiu. Tudo bem, vou te oferecer um pouco de comida japonesa. Sério? Quando Kim Woo-jin disse isso, Li Jin ficou muito surpreso e até com um pouco de medo. Então eu quero ramen. A tigela menor. Há uma grande comoção lá fora. Algo deve ter acontecido. Em resposta às palavras da mulher negra de cabelos loiros, Park Yong-wan ergueu os olhos do documento em suas mãos. Logo depois, ele colocou o documento sobre a mesa e assinou seu nome usando uma caneta tinteiro cara que foi colocada nas proximidades. Depois de virar o documento sobre a mesa, ele o deslizou na direção da mulher negra. Vendo isso, a mulher sorriu e pegou o documento, colocando-o delicadamente na pasta segura que havia preparado. Obrigado. De agora em diante, nossa Guilda da Fronteira fornecerá todo o apoio às atividades da Guilda da Fênix, conforme declarado no contrato. Park Yong-wan simplesmente olhou nos olhos dela, em vez de responder.
Capítulo 95 Firefox Dungeon concluído com sucesso em 3 dias. Quando o ataque ao Firefox Dungeon no Japão terminou em 3 dias, ninguém previu. Ninguém consegue entender a situação. O governo japonês está atualmente conduzindo uma investigação de emergência. O que realmente aconteceu naquela masmorra? Além disso, havia apenas informações sobre o claro e nenhuma informação sobre o processo. Naturalmente, isso confundiu aqueles no Japão que estavam interessados na masmorra. A Guilda do Messias diz: estamos investigando a situação no momento e iremos notificá-lo mais tarde na data do briefing. A Guilda do Messias atrasa a programação do Dungeon Briefing. Quando a Guilda do Messias adiou o briefing para a masmorra em tal situação, foi semelhante a alguém esfaquear um balão inflado com uma agulha. É um bug em vez de uma autorização? Os sobreviventes foram forçados a retornar? A Guilda do Messias encontrou um bug em uma masmorra? Alguns especialistas afirmam que monstros começarão a aparecer no portão da masmorra por causa desta situação. Todos os tipos de opiniões e rumores começaram a surgir sobre a situação da masmorra, muitos dos quais causaram pânico em massa. A situação era confusa e as pessoas achavam difícil manter a calma, mesmo quando a guilda envolvida não era outra senão a Guilda do Messias. Mas a confusão não foi difícil de acalmar. E Isaac Ivanov, o homem, salvou a todos. E Isaac Ivanov nasce um novo herói. A verdade sobre o que aconteceu no Firefox Dungeon foi revelada e foi mostrado que isso não teria sido possível com a atuação de Isaac Ivanov. Essa foi a verdade sobre o que aconteceu. Não faltaram histórias sobre o desempenho de Isaac Ivanov no Firefox Dungeon. A Guilda Mokosh diz: Isaac Ivanov está atualmente se recuperando de seus ferimentos e não há ameaça à sua vida. No entanto, os ferimentos são bastante graves. Então ele se absterá de aparecer por algum tempo. Isaac Ivanov, o herói que criou uma história tão lendária, havia sido ferido, mas agora estava se recuperando. Isso fez com que as pessoas do mundo não ficassem mais confusas. Em vez disso, o mundo estava cheio de aplausos. Aos poucos, o nome de Isaac Ivanov tornou-se conhecido por todos ao redor do mundo. Isaac Ivanov, um cara incrível, apareceu. Até o escritório de Park Yong-wan estava preenchido com seu nome. Que mais explicação alguém poderia precisar? Acho que a Guilda do Messias está espalhando essa história deliberadamente. Os olhos de Park Yong-wan quando ouviu essa história eram muito diferentes de quando ouviu pela primeira vez a notícia de Isaac Ivanov. Foi semelhante aos olhos de uma grande fera quando percebeu o nascimento de um novo predador perto de seu território. Não é assim? No entanto, Kim Woo-jin era diferente. Não estou realmente interessado em quem ele é. Ele não tinha interesse em falar sobre Isaac Ivanov. Mais importante, você está realmente trabalhando com a Frontier Guild de agora em diante? Isso mesmo. Isso porque a existência da colaboração com a Guilda da Fronteira estava preenchendo sua mente. Eu esperava que o grandalhão se movesse, mas Park Yong-wan ligou para Kim Woo-jin apenas 5 horas depois de completar o Firefox Dungeon. Ele disse a ele que tinha algo muito importante para discutir e pediu-lhe que fosse a sede da Guilda Fênix o mais rápido possível. Então Kim Woo-jin teve que ir para lá imediatamente. Park Yong-wan disse a Kim Woo-jin: você sabe que estamos em uma situação. Precisamos de um parceiro para deter a Guilda Caveira, certo? Não falta nada à Guilda Fronteira, eles serão nossos parceiros. Ele pretendia dar as mãos à Frontier Guild para enfrentar a Skull Guild. Não havia nada de errado com isso. Em uma situação em que a Guilda Caveira era apoiada pela Federação Yamato e até mesmo pela Guilda Messias, Park Yong-wan foi pressionado ao enfrentá-los. É claro que o objetivo de Park Yong-wan não era apenas conseguir ajuda. Desta vez ele pretende vender para os Estados Unidos em vez do Japão. Este foi Park Yong-wan quem vendeu seu país ao Japão para seu próprio lucro. Era natural que ele se preparasse para vender também o seu país aos Estados Unidos, apenas por precaução. Para vender o país, era natural realizar consultas e preparação suficientes com antecedência. Eu pensei que a Guilda do Messias almejaria esse ponto. Kim Woo-jin acreditava que a Guilda do Messias iria abordá-lo naquele momento. E eles tinham condições bastante atraentes. Portanto, Kim Woo-jin sabia que algo que estava disposto a dar a Park Yong-wan uma oferta tão atraente poderia ser uma mão oculta da Guilda do Messias. Eles realmente querem se livrar de Park Yong-wan desta vez. Além disso, ele acreditava que para remover Park Yong-wan, a Guilda do Messias não teria escolha a não ser revelar uma grande mão. Remover Park Yong-wan não foi algo fácil que qualquer cartão pudesse fazer. Em primeiro lugar, ele foi um dos melhores jogadores da Coreia e se tornou um herói coreano ao concluir uma masmorra de 6 andares. Assassinato na vida real? Isso era incrivelmente arriscado e tinha um baixo nível de possibilidade. Para matar jogadores acima do nível 200 na vida real, você precisaria usar pelo menos alguns mísseis de um caça-jato. No final, para se livrar dele sem ir e voltar, seria melhor entrar em uma masmorra com Park Yong-wan e eliminá-lo lá. Para entrar em uma masmorra com um homem como Park Yong-wan, eles precisavam ter uma reputação equivalente à de Park Yong-wan e sua firme confiança. Mas desta vez a mão oculta deveria ser a Guilda da Fronteira. O único problema era que a mão oculta da Guilda do Messias poderia ser a Guilda da Fronteira. Não, na verdade não foi um problema, mas foi muito chocante. A Frontier Guild foi uma das guildas mais fortes da América, pode até ser considerada por alguns como a guilda mais forte da América, e também foi uma das 5 melhores guildas do mundo. Se eles realmente pertencessem à Guilda do Messias, isso significaria que a Guilda do Messias já controlava metade do mundo. Para aqueles que eram inimigos da Guilda do Messias, esta informação foi suficiente para suspirarem em desespero. No entanto, Kim Woo-jin não se desesperou. Preciso reunir mais informações sobre a Guilda da Fronteira. Isso não faria Kim Woo-jin mudar sua resolução ou seus planos. Portanto, ele disse calmamente: então, vamos nos mudar com a Guilda da Fronteira de agora em diante? Não estamos nos movendo juntos. Então, eu te disse, a Guilda da Fronteira ofereceu condições muito atraentes.
Com a pergunta, Park Yong-wan balançou a cabeça. Eles assumirão a responsabilidade por você e cuidarão de você. Você só precisa aceitar os cuidados deles. É assim mesmo. Ouvi dizer que a pessoa mais talentosa da Guilda da Fronteira foi despachada com os melhores conjuntos de itens e muito mais. Kim Woo-jin sorriu. Então terei que te agradecer por isso. Foi um sorriso sincero. Capítulo 96. O irmão. O que há com as Chocopies 1? Quando Li Jin entrou no escritório de Osi-chan, ele ficou surpreso ao ver caixas de Chocopai empilhadas como uma torre. Posso comê-los? Coma ou não coma? Quando Osi-chan disse isso como se não se importasse, Li Jin ficou assustado. Não, o irmão finalmente enlouqueceu? Esta foi a primeira vez que Osi-chan foi tão gentil quando a comida estava envolvida. Mas é claro que Li Jin não pensou muito sobre isso. Preciso comer o máximo possível antes que ele mude de ideia. Ele imediatamente iniciou um massacre de Chocopai. Foi naquele momento. Uau! O smartphone na mesa de Osi-chan começou a vibrar e Osi-chan imediatamente o pegou e começou a falar. Ah, então a conversa terminou bem? Você atendeu mais rápido do que eu esperava. Quem ligou foi Kim Woo-jin. Na verdade, eu estava esperando porque pensei que você ligaria. Enquanto ele falava, a voz de Osi-chan era calma e tranquila, diferente do habitual. Então não precisarei explicar por muito tempo. A Guilda do Messias e o Grupo Frontier parecem estar juntos. Enquanto Kim Woo-jin continuava a falar, seu tom tornou-se firme. Então parece que o plano precisará ser completamente revisado. Mesmo quando ele disse essas palavras, Osi-chan permaneceu em silêncio, sem responder. Mushi mushi, o som de Li Jin comendo Chocopies como se fossem Sonpion 2 podia ser ouvido claramente. Não sei o que Kim Woo-jin pensa sobre isso, mas se fosse sabido que a Guilda do Messias e a Guilda da Fronteira estavam juntas, então todo o país fugiria. Osi-chan acreditava que quando Kim Woo-jin fosse chamado por Park Yong-wan, ele definitivamente ouviria sobre as negociações entre a Guilda Fênix e a Guilda Fronteira. E ao ouvir isso, Kim Woo-jin ficaria como ele, convencido de que a Guilda da Fronteira estava realmente trabalhando com a Guilda do Messias. Isso era o que Kim Woo-jin pretendia em primeiro lugar. Mesmo Osi-chan não saberia que eles eram um time se não fosse por Kim Woo-jin. De qualquer forma, sabendo disso, Kim Woo-jin seria capaz de fazer a escolha mais razoável. Sim, precisamos consertar isso completamente. Então, para onde você quer ir? China? Rússia? Vou levá-lo aonde você quiser. Ele estava falando sobre fugir. Kim Woo-jin finalmente abriu a boca após um período de silêncio. Você está me desprezando. Nunca tive intenção de fugir. Do que você está falando? Você sabe que eles estão trabalhando juntos e usarão essa chance para te pegar, mas você quer ficar? Isso não faz sentido. Se eu pretendesse agir com bom senso, então não estaríamos tendo essa conversa agora. Isso é verdade. Além disso, não temos muito tempo. Osi-chan, eu sei que você sabe que não existe uma segunda chance. Claro, eu sei disso bem. Há duas coisas que eu quero. Uma é a informação dos membros que a Guilda da Fronteira enviou para cá. A outra virá depois. Ok. Ao dizer isso, a voz de Osi-chan voltou a ser como era normalmente. Você pode fazer o que quiser e eu farei o meu melhor para apoiá-lo. Ah, espere um minuto. De repente, Osi-chan tirou o telefone do ouvido e o cobriu. Ei, seu porco bastardo. Pare de comer. Ele gritou com Li Jin, que já havia destruído 10 caixas de Chocopies. Por que tão de repente? Pare de comer, íamos usar isso como lanche para o escritório este ano. Depois de dizer isso, ele colocou o telefone no ouvido novamente. Desculpe por isso. Um urso muito feio está privando nosso escritório de nossa preciosa comida. Ah, e sobre a lista de membros que o Frontier Guild enviou para cá, não tenho certeza. Mas sei que eles estão hospedados na base do USFK. Alguns deles também estão trabalhando em uma masmorra de 2 andares. Sir Oliver. Kim Woo-jin respondeu sem hesitação. Eu conheço melhor do que você esperaria. Essa é uma resposta confiável. Enviarei as informações corretas assim que puder. Depois, Osi-chan fechou o telefone e ergueu os olhos. Li Jin olhou para ele. O que está errado? Você não precisa saber. Esta Chocopai não é um presente para aquele cara? O que há com essa besteira? Não há uma carta nesta caixa de tortas de choco? Dizendo querido Isaac Ivanov? Ao perguntar isso, Li Jin sorriu abertamente. Você acha que ele vai ficar chateado quando descobrir? Você acha que ele vai simplesmente deixar isso passar? Osi-chan simplesmente olhou para Li Jin e disse. Sim, mas parece que um humano terminou todas as 10 caixas em um piscar de olhos. Com essas palavras, Li Jin fez uma expressão de surpresa que fez Osi-chan sorrir brilhantemente. Da próxima vez que eu comprar pizza, se você tocar nela, direi àquele cara o que você fez. Foi nesse momento que Osi-chan realmente voltou ao normal. A base do USFK em Pyongyang. Depois que o portão da masmorra apareceu, muitas tropas e munições foram transferidas e a patrulha da fronteira tornou-se mais rigorosa. Os homens que apareceram ali não pareciam soldados. No entanto, nenhum soldado os deteve ou os deteve para verificar as suas identidades. Não havia razão para perguntar. É a Guilda da Fronteira. O pano vermelho em volta de suas coxas provava que eles eram membros da mundialmente famosa Frontier Guild. Então os soldados que confirmaram seu status os saudaram. Os militares dos Estados Unidos expressaram o seu respeito pelas pessoas que estavam dispostas a aventurar-se em mundos desconhecidos pelo seu grande país. No entanto, essas pessoas prestaram pouca atenção ao seu entorno. Todos tenham em mente. A missão desta vez é muito importante. Eles não estavam na Coreia simplesmente para visitar. O prazo para caçar a cabeça do pássaro é de 3 meses. Eles estavam aqui para pegar a cabeça de um pássaro que nunca morre. Um jovem branco olhou seu inventário e sorriu. Não se preocupe. O nome do homem que falou era Sir Oliver. Lança de Percival. Se eu tiver isso, posso até caçar Isaac Ivanov. Ele era o cão de caça da Frontier Guild.
Capítulo 97. Os termos comerciais entre a Guilda Fênix e a Guilda Fronteira eram simples, com a condição de que a Guilda da Fênix ajudasse totalmente o avanço da Guilda da Fronteira na Coreia. A Guilda da Fronteira apoiaria e protegeria os membros da Guilda da Fênix nas masmorras. Para ser mais preciso, eles deveriam proteger os membros dos guardas de Park Yong-wan enquanto eles masmorras concluídas. O contrato não apresentava problemas reais. No entanto, Kim Woo-jin sabia a verdade. Eu não poderia receber tal tratamento VIP da Frontier Guild. O fato é que as coisas nunca fluíram bem de acordo com os contratos. A diferença de nível é muito grande. Primeiro, o maior problema era a diferença de poder entre a Guilda da Fronteira e a Guilda da Fênix. A Guilda Fênix era claramente uma guilda elogiada por sua fama, poder e potencial para alcançar o cenário mundial. Ninguém negou que, na ausência da Guilda do Messias, eles seriam a guilda número 1 na Coreia. No entanto, a Frontier Guild foi uma das 5 melhores guildas do mundo. Não havia razão para a Guilda da Fronteira fazer isso por Park Yong-wan, que foi elogiado por concluir uma masmorra do 6º andar, mesmo que a pessoa fosse membro da Guilda da Fênix. E não seria exagero dizer que, em termos de orgulho, a Frontier Guild é a número 1 do mundo. Além disso, a Frontier Guild era uma guilda incrivelmente orgulhosa. Foi por causa das características da guilda. Como pode ser visto pelo nome Frontier, os pioneiros a Frontier Guild pensavam que eles, ao contrário de outras guildas, eram pioneiros em masmorras, em vez de atacá-las. Se Sam Oliver for o responsável, ele ficará ainda mais orgulhoso. Entre os membros da Frontier Guild, Sam Oliver, que foi enviado à Coreia para apoiar a Phoenix Guild, foi o pior. O fato de Kim Woo-jin saber seu nome significava que Sam Oliver não era uma pessoa comum. Na verdade, ele era mais do que apenas não comum. Se você fosse o dono da lança de Percival, qualquer um ficaria igualmente orgulhoso. Sam Oliver era o dono da lança de Percival, um dos cavaleiros da Távola Redonda. Ainda mais porque ele conseguiu manter a lança até ultrapassar o nível 200. Ele conseguiu permanecer o dono do item por mais de 200 níveis. Isso significava que ninguém foi capaz de tirar a arma dele por 200 níveis. Era mais difícil proteger e manter armas lendárias em comparação com outros itens. Ele escondeu muito bem. Só foi possível porque Sam Oliver era o dono da lança de Percival. Ele só usou a lança em momentos extremamente perigosos. Ele só usou quando necessário. Em outras palavras, ele era forte o suficiente para não depender da lança de Percival. E ele trataria um jogador do qual nunca tinha ouvido falar como Kim Woo-jin como um VIP. Era impossível. Foi isso que convenceu Kim Woo-jin. Será uma batalha de vontades em breve. A reunião com os membros do Frontier Guild em alguns minutos não seria tranquila. Kik, prazer em conhecê-lo. Sou Jamie Kim, da equipe jurídica da Frontier Guild. A pessoa que entrou era um estrangeiro de cabelos negros. Estou aqui para lhe dar alguns avisos. Esta foi a vontade da Guilda da Fronteira. Ele parece muito superficial. Kim Woo-jin manteve uma expressão firme enquanto tentava conter a expressão de desdém que quase escapou. Existe algum jogador do Frontier Guild? Sua voz e expressão mostravam que ele estava chateado. Você os encontrará após o aviso. Mas Jamie Kim foi inflexível. Não foi determinação. Novamente, este é um aviso. O que quer que você queira fazer, você pode fazer depois que o aviso terminar. Na verdade, era uma ameaça. Ao perceber isso, Kim Woo-jin assentiu com uma expressão mais fria. Jamie Kim falou com seu tom arrogante. De agora em diante, Kim Woo-jin, tudo o que você fizer estará sob o controle da Frontier Guild. Para transporte, você só poderá usar os veículos fornecidos pela Frontier Guild, ou livrar-se dele. No final disso, a expressão de Kim Woo-jin congelou. Mas Jamie Kim não parou de falar. E de agora em diante você só poderá ficar onde a Guilda da Fronteira permitir. Outros locais são proibidos. Por favor, use apenas o quarto do hotel que será fornecido a você. Naturalmente, você só poderá comer o que oferecemos. Você não pode nem comprar ou comer chiclete fora de casa. À medida que ouvia palavras cada vez mais chocantes, Kim Woo-jin não precisava mais fingir que tinha uma expressão fria. E nas masmorras? No entanto, tudo isso foi bom quando comparado com as palavras que foram ditas depois. Não faça nada. Nada? No final, Kim Woo-jin até respondeu pela primeira vez. Sua surpresa foi genuína e Jamie Kim levantou os óculos antes de responder. Sim, não mova um dedo. Que? Mais uma vez as palavras forçaram a saída de sua boca. Baque. Naquele momento, Jamie Kim bateu na mesa com o punho. O conteúdo do contrato dizia apenas para protegê-lo e ajudá-lo a subir de nível. Não havia cláusula de respeito à sua personalidade ou liberdade. Kim Woo-jin fechou a boca e Jamie Kim olhou para ele com ridículo. Então você não precisa fazer nada na masmorra. Apenas pegue o que a Guilda da Fronteira lhe dá. Com essas palavras, Kim Woo-jin fez uma expressão estranha e cobriu a boca com a mão direita. Para fornecer todos os veículos, acomodação e comida e me fazer sentar e ganhar experiência grátis em uma masmorra? De alguma forma ele conseguiu suportar isso. Existe uma câmera escondida em algum lugar? Uma risada saiu dele sem saber. Capítulo 98. Quando souberam do apoio da Guilda Fronteira à Guilda Fênix, os guardas pessoais de Park Yong-wan levantaram as mãos e aplaudiram. O fato de a Guilda da Fronteira apoiar seus ataques às masmorras era um luxo incrível. Claro, a Frontier Guild fez tudo o que o contrato dizia para ajudar os guardas de Park Yong-wan a atacar as masmorras. Contudo, palavras como personalidade e liberdade foram completamente excluídas. A Frontier Guild tratou os guardas de Park Yong-wan como se fossem estudantes do ensino médio que estavam a 100 dias do vestibular. Estou ficando louco, não somos estudantes do ensino médio. Eu não me tornei um jogador para fazer isso. Eu me livrei de uma Ferrari. Os guardas de Park Yong-wan atingiram o limite da paciência. Originalmente, os jogadores se juntaram à Phoenix Guild para salvar o mundo, servir o mundo e viver uma vida boa.
Desfrutar de riqueza e fama eram seus objetivos na vida, e os guardas de Park Yong-wan eram ainda mais arrogantes e snobs. Para eles, um mundo onde você só pudesse ter como alvo masmorras e todo luxo e entretenimento fossem proibidos era um inferno. Portanto, todos já haviam atingido seu limite e agora não podiam deixar de resmungar enquanto exibiam expressões de desespero. Foi o mesmo para Kim Woo-jin. Ele também teve um pouco de luta. Eu estou tão cansado. Não foi fácil descansar e comer e fingir que é difícil. Certamente não foi fácil agir assim por mais de um mês. Nunca aprendi a fazer algo assim. Além disso, para Kim Woo-jin, esta foi a primeira vez. Antes de retornar ao passado, Kim Woo-jin costumava atacar masmorras com muito mais ferocidade do que qualquer outra pessoa. E depois de retornar ao passado, suas masmorras estavam cheias de batalhas de vida ou morte que não podiam mais ser consideradas apenas ferozes. Para Kim Woo-jin, era muito mais difícil para ele atacar uma masmorra de classificação C+, do que atacar apenas uma masmorra de classificação A+. Houve duas razões pelas quais Kim Woo-jin suportou isso. Verdadeiramente a Guilda da Fronteira, a velocidade de carregamento é realmente rápida. Kim Woo-jin, nível 49. Halo, emissário do submundo. Estatísticas. Saúde, 149 mais 255. Vigor, 2 mais 109. Poder mágico, 3 mais 145. Conquistas, 32. Pontos extras, 0. É mais lento do que quando estou me mudando com Li Jin, mas ainda é ótimo. Uma delas foi que, como um dos 5 primeiros, a capacidade da Frontier Guild de atacar masmorras era muito impressionante. E o outro foi: bem, isso deve acabar logo. A Frontier Guild logo revelaria sua verdadeira face. Desde que este resultado foi produzido, Park Yong-wan definitivamente entraria em uma masmorra com confiança. A principal razão pela qual Park Yong-wan deu as mãos à Guilda da Fronteira foi para evitar qualquer situação inesperada na masmorra. Portanto, a esta altura, Park Yong-wan deve estar satisfeito com o desempenho do Frontier Guild. Isso significava que Park Yong-wan logo atacaria uma masmorra de 6 andares. Porque Park Yong-wan sabe o que é realmente importante. Nesta época, o mais importante não era o poder político ou as contas bancárias cheias de dinheiro, mas o poder da violência física, e o único lugar para obter esse poder era atacar masmorras mais fortes. Isso era o que Kim Woo-jin esperava. Você ouviu que Mestre Park Yong-wan está se preparando para atacar outro calabouço de 6 andares? Realmente. Ainda não há anúncio oficial, mas outro membro me contou a notícia. A notícia de que Park Yong-wan estava planejando entrar em uma masmorra de 6 andares logo chegou aos ouvidos de Kim Woo-jin. Seu nível aumentou. Você atingiu o nível 50. O inventário aumentou em 10 espaços. Além disso, houve a notificação de que ele finalmente alcançou o nível 50. O emissário do submundo admira seu crescimento. O inventário aumentou em 10 espaços adicionais. O emissário do submundo lhe envia um catálogo como presente para o seu crescimento. O emissário do submundo está incentivando seu desempenho e transferindo mais poder para você. Finalmente chegou a hora. Foi o momento em que tudo mudou. Park Yong-wan mais uma vez desafia uma masmorra de 6 andares. Quando o ataque de Park Yong-wan a uma masmorra de 6 andares foi anunciado, chamou a atenção do mundo. Declaração chocante de Park Yong-wan. Ele terá como alvo todas as masmorras de 6 andares que apareceram na Coreia? Park Yong-wan irá além e conquistará outro calabouço de 6 andares. Ficou claro que o segundo ataque de Park Yong-wan em uma masmorra de 6 andares afetaria o equilíbrio e a ordem do mundo. É claro que a Guilda da Fronteira não teria escolha se não agir de acordo. Haverá uma pausa por uma semana. Foi por esta razão que Kim Woo-jin teve uma pausa adequada pela primeira vez. Foram férias incompletas no hotel fornecido pela Frontier Guild, onde eles ainda recebiam comida e estavam sob guarda. É realmente difícil. Então, naturalmente, Kim Woo-jin reclamou. É ainda mais difícil furar a vigilância e entrar furtivamente no celular, pois a pessoa que teve que analisar o projeto do hotel e depois recrutar a pessoa para plantá-lo não foi nada fácil para mim. Claro, da perspectiva de Ossi-chan, era um absurdo ouvir isso. Depois de ouvir as palavras de Ossi-chan, Kim Woo-jin soltou uma risada e cortou a ponta de um pedaço de pau em sua mão antes de colocá-lo na boca e mastigá-lo. Enquanto isso, a conversa continuou. Bem, acho que não preciso explicar a situação. Assim que Park Yong-wan entrar naquela masmorra, aqueles bastardos da Frontier Guild revelarão suas verdadeiras faces. Ok. O objetivo principal deveria ser conter Park Yong-wan. Eles pretendem terminar tudo de uma vez. Se eles pretendessem ter uma guerra de longo prazo, então a Guilda da Fronteira não teria se apresentado em primeiro lugar. Ok. Acho que o prazo que eles estabeleceram foi de 3 meses, e agora já se passaram 2 meses. Então, durante o resto do mês, eles podem ameaçar você de alguma forma. Ok. Por isso tem cuidado. A Frontier Guild tentará capturá-lo usando a Phoenix Guild. Você não pode confiar em ninguém na masmorra. Você precisa pensar que todos são inimigos em potencial. Então nunca. Ok. Ao falar ao telefone com alguém, você não consegue comer em silêncio? Finalmente Ossi-chan não aguentou e falou com Kim Woo-jin, que estava comendo durante a ligação. Você está tirando sarro de mim por causa do serviço de quarto grátis agora? Kim Woo-jin finalmente respondeu. Desculpe. Eu não sabia mais onde comer o chifre da raposa chifre. Posso apenas me revelar abertamente e comê-lo? O que? O chifre da raposa chifruda? Ossi-chan ficou naturalmente surpreso e enquanto teve sua reação de surpresa, Kim Woo-jin colocou o último pedaço da raposa com chifres em sua boca. Então uma notificação apareceu na frente dele. O poder misterioso do chifre da raposa com chifres aumenta seu poder. O chifre da raposa com chifres aumentou o poder da habilidade do soldado esqueleto. Kim Woo-jin sorriu com a notificação.
Capítulo 99. A Guilda da Fronteira. Tal como acontece com as 5 guildas mais fortes do mundo, e com o total apoio do governo dos Estados Unidos. Obviamente teve participação em algumas organizações secretas, como os Desbravadores. O papel dos Desbravadores era, tal como seu nome, ser os pioneiros. Eram eles que iriam à frente da Guilda da Fronteira e criariam um caminho para eles. Mas desta vez, o seu alvo pioneiro não era uma masmorra, mas um país. Por razões políticas, assim como muitas outras razões, a Guilda da Fronteira não conseguiu atingir o seu alvo. Agora terminaremos na próxima semana. Estou feliz que Park Yong-wan tenha decidido entrar na masmorra mais cedo. Eu perderia a cabeça se tivesse que ficar aqui por mais tempo. Os jogadores que foram enviados para Park Yong-wan pela Frontier Guild eram na verdade Pathfinders. Não é novidade que eles não tinham intenção de ajudar Park Yong-wan conforme acordado no contrato. O objetivo deles era ganhar a confiança de Park Yong-wan e então forçá-lo a um canto, para fazê-lo entregar tudo, incluindo a Guilda da Fênix, para a Guilda da Fronteira. Park Yong-wan também estava com pressa. Essa foi a única razão pela qual ele acreditou em nós e decidiu entrar na masmorra tão rápido. A Frontier Guild conseguiu conquistar a confiança de Park Yong-wan. A prova disso estava no fato de Park Yong-wan ter decidido entrar em uma masmorra. Naturalmente, a Frontier Guild estava pronta para passar para o próximo nível. Vamos acabar com isso e voltar. Seria terrível imaginar se algo acontecesse e tivéssemos que ficar aqui. Como foi afirmado antes, eles pretendiam encurralar Park Yong-wan. Trabalhamos tanto para ajudá-los a crescer e agora temos que matá-los. Agora entendo o que os cowboys sentem em relação às suas vacas. Eles também pretendiam lidar com os guardas que poderiam ser chamados de mãos e pés de Park Yong-wan. Claro, nem todos eles seriam mortos. Prefiro matá-los. Tenho que agir como se tivesse sido enganado. Certo. É melhor matar todos eles. Eles iriam deixar alguns guardas sobreviverem. Dessa forma, os sobreviventes chorarão e dirão que os adversários que enfrentaram eram incomuns e que só podiam fugir. Sam, e você? Eliminação ou atuação? Disposição. Felizmente, Sam Oliver só teve que lidar com o jogador, Kim Voldin. Sortudo. Não é só isso. Ele só está encarregado de uma pessoa, certo? Uma pessoa. Ele só precisa matar uma? Droga, nossa equipe precisa matar 7. Sam sempre teve sorte. Por que outro motivo ele seria chamado de Sam Sortudo? Ele não precisava fingir, só precisava matar uma pessoa. Ele era o mais sortudo de todos os seus colegas. Mas a expressão de Sam Oliver não foi boa quando ouviu o ciúme de seus colegas. Claro, não foi porque ele não queria ouvir que teve sorte. Ele também se considerou mais afortunado entre os jogadores que participaram desta operação. Porque a líder da equipe Naomi disse isso. 2 horas antes, a líder da equipe, Naomi Spell, uma mulher negra com cabelos longos e lisos, deu uma missão pessoal a Sam Oliver. O que ela quis dizer ao levar um profissional comigo para obter informações? Além do mais, a missão dela era levar um especialista à masmorra para extrair informações de Kim Voldin. De repente, tornou-se problemático. Claro, não foi listada como uma missão oficial da Frontier Guild. Se fosse uma missão oficial, haveria necessidade dela ligar para eles separadamente e fazer um pedido pessoal? Foi por isso que a expressão de Sam Oliver não era boa. Claro, a resposta já havia sido dada. Naomi Spell teve grande influência na Frontier Guild e foi um dos principais pontos de contato entre eles e a CIA. Eu tenho que ter sucesso de alguma forma. Sam Oliver não tinha o poder de recusar a missão. De alguma forma. Então Sam Oliver teve que se preparar. O dia D estava próximo. Um Cadillac Escalade. Os veículos famosos porque o presidente dos Estados Unidos os conduzia circulavam em fila ao longo de uma rodovia. Foi uma visão interessante para qualquer um ver e Kim Voldin estava no meio disso. A aparência de Kim Voldin era mais parecida com a de um prisioneiro sendo transportado. Ninguém consideraria sentar-se no meio do banco de trás, entre 2 homens malvados e empunhando armas, o mais longe possível da porta como tratamento VIP. Era mais como tratamento de prisioneiro. Quanto tempo mais? Por que você quer saber? Os membros do Frontier Guild que enchiam seu entorno não se preocuparam em lhe dar qualquer informação. Esse foi o tratamento que Kim Voldin recebeu deles. Os membros da Frontier Guild nunca trataram Kim Voldin como jogador, colega ou aliado nenhuma vez. Claro, Kim Voldin também nunca pensou neles assim. Há mais preparação hoje do que o habitual, então, como esperado, é o dia D. Ele não tinha o hábito de fingir falar com pessoas com quem acabaria brigando e matando. No silêncio, o veículo parou de se mover. Sair. O local onde os 4 carros pararam foi a segunda cidade nova de Dongtan. Há alguns anos, era um lugar onde prédios de apartamentos subiam como brotos de bambu após uma forte chuva, mas com o advento do aparecimento dos portões das masmorras, tornou-se em ruínas após sofrer os ataques dos monstros. Preparem-se, pessoal. Entraremos em 1 hora. Os jogadores estavam fazendo barulho enquanto se preparavam. Este deveria ser o relatório da masmorra. No meio da confusão, Kim Voldin viu algo parecido com o relatório da masmorra e depois de dar uma olhada, ele confirmou. Covil do Lobo Dente de Serra. Pisos, 2. Dificuldade, classificação C+. Número máximo de entradas, 50. Requisitos, nível 60 e abaixo. Condições, derrote o líder do Lobo Dente de Serra no 2º andar. Recompensas, nenhuma. Na verdade, não fazia sentido. Obter o relatório da masmorra 1 hora antes de entrar na masmorra era o mesmo que não ver tudo, já que não haveria tempo para se preparar. Na verdade, Kim Voldin geralmente não fazia nada na masmorra e apenas tinha que segui-los. Mas hoje foi diferente. Os olhos de Kim Voldin eram diferentes desde o início. Eles pretendem me matar. Havia uma diferença entre os olhos de alguém que olhava para o seu gado enquanto o alimentava e os olhos de alguém que olhava para o seu gado enquanto se preparava para abatê-lo. E Kim Voldin era alguém que conhecia muito bem essa diferença. Naturalmente, Kim Voldin também precisaria se mover de forma diferente.
Preciso enviar um sinal. Então Kim Woo-jin balançou as mãos e disse levemente. É estranhamente assustador. Uau! Naquele momento o celular de Kim Woo-jin começou a vibrar e ele o pegou como se estivesse esperando por isso. Pare de se mexer. Imediatamente um dos cães de guarda próximos percebeu. De onde você veio? O monitor perguntou a Kim Woo-jin sobre a ligação e Kim Woo-jin mostrou a ele o identificador de chamadas na tela do telefone. É uma ligação urgente. Vou colocar no viva voz, então por favor, permita. No final, o monitor assentiu e Kim Woo-jin respondeu antes de gritar imediatamente. O que você quer? Você precisa de 5 bilhões? Capítulo 100. Sim, vou manter isso em mente. Sim. 1 hora antes de entrar na masmorra, Sam Oliver recebeu uma ligação. A ligação era de Naomi Spell. Farei o que o capitão diz. O conteúdo da ligação foi apenas uma reafirmação do plano na masmorra. Eu vou ter certeza. A expressão facial de Sam Oliver no final da ligação não era boa. Por que Kim Woo-jin é tão importante para a líder da equipe Naomi? Seria estranho se o rosto de um funcionário geral ficasse bom depois de receber uma missão pessoal de seu chefe. Eu tenho que lidar com isso corretamente. Naturalmente, o fardo de aperfeiçoar a tarefa estava no coração de Sam Oliver. Foi nessa época. O que? Um subordinado trouxe-lhe notícias. O porquinho não quer entrar na masmorra? Ele recebeu a notícia de que Kim Woo-jin se recusou a entrar na masmorra. Não sei todos os detalhes, mas trata-se de precisar de 5 milhões de dólares neste momento. A razão foi que ele precisava de 5 milhões de dólares ou 5 bilhões de won. Então ele está pedindo mais um dia para poder pegar o dinheiro emprestado. Como precisava encontrar o dinheiro, Kim Woo-jin estava solicitando que adiassem o ataque à masmorra um dia. Esse bastardo é louco? Era um absurdo para Sam Oliver. Do seu ponto de vista, o porco que ele iria abater em 1 hora, de repente teve um problema em sua casa e pediu outro dia. Se fosse uma situação normal, Sam Oliver teria jogado Kim Woo-jin na masmorra depois de quebrar as 2 pernas. Não é mentira? Ele não está tentando fugir? Fizemos uma investigação simples do número do remetente e tivemos certeza de que Kim Woo-jin deve uma quantia de 5 milhões de dólares. Todo o dinheiro de sua conta bancária já foi sacado. Caramba! Não havia como ele atrasar um dia quando tinha uma tarefa que precisava ser concluída com perfeição. E se nós apenas o pegássemos? Ele resistiria. Ele poderia simplesmente fugir. Parece ser uma situação urgente pela sua cara. Parece que ele não hesitaria em fugir se o forçarmos a ficar. Foi então. Ei, estou aqui por causa de Kim Woo-jin. Novas informações chegaram. Acho que Kim Woo-jin entrará em contato com a Guilda Fênix. O que? A informação fez a testa de Sam Oliver enrugar-se. O que isto quer dizer? Isso, acho que ele pretende pedir dinheiro emprestado à Guilda Fênix. Quem ele contatará na Guilda Fênix? Secretária de Park Yong-van. Ao ouvir essas palavras, Sam Oliver cerrou os dentes. Eu tenho que impedir que isso aconteça. Até agora foi por causa da aceitação de Park Yong-van que a Frontier Guild pôde fazer uso de seus guardas. Se Park Yong-van não aceitasse, eles não teriam agido dessa forma, mesmo sendo a guilda da fronteira. Então, se Park Yong-van estivesse por perto, a Frontier Guild seria capaz de fazer tudo normalmente. Mas agora Park Yong-van estava na masmorra, então sua secretária estava agindo em seu lugar. É ainda mais complicado agora. É por isso que a situação agora era diferente do habitual. A secretária de Park Yong-van provavelmente aceitaria o pedido de Kim Woo-jin no momento em que o ouvisse. Por um lado, não era incomum adiar um ataque às masmorras por 1 ou 2 dias, e o secretário definitivamente não recusaria o pedido de Kim Woo-jin. Honestamente, as ações da Frontier Guild não foram um pouco irracionais? Se ela ignorasse, então ele fosse para uma masmorra e morresse. Acima de tudo, a Frontier Guild pretendia matar Kim Woo-jin. As coisas estão ficando complicadas. Essa foi a parte mais preocupante. A secretária de Park Yong-van poderia ignorar a proposta de adiar o ataque às masmorras. Mas o que aconteceria se ela ignorasse e Kim Woo-jin entrasse na masmorra apenas para morrer? Será que Park Yong-van apenas ficaria quieto e observaria? Ele encontraria muitas falhas e o resultado dessa crítica cairia diretamente sobre Sam Oliver. Então Sam Oliver tomou uma decisão. Empreste 5 milhões de dólares a Kim Woo-jin. Sim? Temos tanto dinheiro. Empreste-o. Já que ele quer tanto pedir emprestado, ele pode obtê-lo conosco. O homem pareceu surpreso. Mas aquele cara, faria sentido emprestar 5 milhões a alguém que ia morrer? Isso não era bom senso. Atrapalhar o trabalho ou perder 5 milhões de dólares? O que é mais importante? No entanto, Sam Oliver foi inflexível. Eu sei. Então vamos nos preparar para entrar na masmorra. Claro, Sam Oliver assumiu um compromisso naquele momento. Vou fazê-lo pagar por esses 5 milhões. Ele pretendia fazer Kim Woo-jin pagar de alguma forma. Cerca de 10 minutos depois, ele recebeu uma ligação. Kim Woo-jin entrará na masmorra. Sobreviva por 4 dias. Mãe, assim que o alerta da missão foi ouvido, gemidos puderam ser ouvidos de todas as pessoas que entraram na masmorra. Porém, o momento de gemido foi curto. Foi porque neste momento Sam Oliver olhou para Kim Woo-jin com olhos de predador. Claro, Kim Woo-jin já havia percebido isso. Este não é um lugar muito bom para me matar e limpar tudo. O objetivo da Frontier Guild nesta masmorra era livrar-se de Kim Woo-jin e em tal situação, uma missão de sobrevivência não era boa. Se Kim Woo-jin percebesse e fugisse, seria muito problemático se ele se mudasse para o segundo andar após 4 dias. Em outras palavras, foi o melhor palco para Kim Woo-jin. Não levante um dedo como sempre. Vou quebrar uma de suas pernas se você mexer comigo. Vou manter isso em mente. Mesmo que ele ficasse parado, eles ainda fariam de Kim Woo-jin um corpo. Pela situação, eles provavelmente pretendem me matar no 4º dia e passar para o segundo andar. O plano de Kim Woo-jin contra eles era simples. Prepare-se para a caça e espere a hora chegar. Sim. E então Kim Woo-jin fez seus preparativos.
Quando todos finalmente desviaram o olhar dele, ele colocou um anel no dedo. O Plus Ring foi equipado. Todas as habilidades aumentaram em um nível. A classificação da habilidade Veneno de Sangue atingiu o nível Transcendente. Então ele ouviu uma nova notificação. A classificação da habilidade Soldado Esqueleto atingiu o nível Transcendente. E com essa notificação, uma nova janela de habilidade apareceu diante dos olhos de Kim Voldin. Soldado Esqueleto. A classificação. E efeito. Pode invocar esqueletos de todas as raças. Número de convocações. 12. Olhando para isso, Kim Voldin mergulhou em pensamentos. Os lobos Saltot. Tenho péssima memória. O que lhe veio à mente foi quando ele teve que lidar com os monstros esqueletos convocados pelo Rei dos Mortos-Vivos. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.